Você já ouviu falar de Judas Iscariotes? Talvez sim, talvez não. Para alguns, esse nome soa familiar, para outros, ele ainda é um completo mistério. Hoje, vamos mergulhar na vida desse homem que caminhou lado a lado com Jesus Cristo, participou de momentos marcantes da fé cristã e acabou entrando para a história de uma maneira que poucos poderiam imaginar. Se você nunca ouviu falar dele, prepare-se para conhecer um dos personagens mais enigmáticos da Bíblia. E se você já conhece, vai se surpreender com detalhes que talvez nunca tenha percebido. Judas nasceu em uma cidade chamada Queriote, na região da Judéia, e por isso era chamado de Iscariotes, ou seja, homem de Queriote. Diferente da maioria dos discípulos, que eram galileus, Judas tinha uma origem diferente. Isso já o destacava dentro do grupo dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus. E sim, Judas foi escolhido pessoalmente pelo Mestre, assim como Pedro, João e os demais. Ele fez parte do círculo mais próximo de Cristo, acompanhando-o durante cerca de 3 anos. Nesse período, testemunhou milagres grandiosos, cegos recuperando a visão, paralíticos andando, leprosos sendo purificados e até mortos voltando à vida. Ele não apenas viu, mas viveu intensamente a missão de Jesus, caminhando ao lado dele nas estradas, participando das pregações e das refeições. Além disso, Judas tinha uma responsabilidade especial. Era o tesoureiro do grupo. Ficava encarregado da bolsa de dinheiro que sustentava a missão, comprava mantimentos e cuidava das doações. Isso mostra que ele não era um mero espectador, mas alguém ativo, de confiança, que administrava recursos importantes. Imagine só, Judas teve a oportunidade de conviver diariamente com o Filho de Deus, de ouvir palavras de vida eterna diretamente dos lábios do Mestre. Ele tinha tudo diante de si para se tornar um exemplo de fé e fidelidade. Mas dentro de seu coração havia uma fraqueza, o amor ao dinheiro. O Evangelho de João revela que Judas, além de cuidar da bolsa, também se apropriava do que havia nela. Esse detalhe, aparentemente pequeno, foi a porta aberta para que sua história seguisse por um caminho perigoso. Um episódio marcante aconteceu quando Maria, amiga de Jesus, ungiu seus pés com um perfume caríssimo. Judas questionou a atitude dela, dizendo que aquele perfume poderia ter sido vendido por 300 denários e o dinheiro dado aos pobres. Porém, a Bíblia deixa claro que sua fala não vinha de preocupação genuína, mas porque roubava da bolsa. Esse foi mais um sinal de como a cobiça já dominava seu coração. E essa fraqueza o levou ao passo seguinte: fazer um acordo com os líderes religiosos de Jerusalém. Eles queriam prender Jesus em segredo, e Judas se ofereceu para entregá-lo em troca de 30 moedas de prata, o valor de um escravo. Foi nesse ponto que sua história ganhou o rumo pelo qual é lembrado até hoje. Na noite da última ceia, Jesus afirmou que um de seus discípulos iria traí-lo. Enquanto todos se perguntavam quem seria, Judas já havia tomado sua decisão. O Evangelho de João relata que, ao receber um pedaço de pão das mãos do Mestre, Satanás entrou em Judas. Mesmo assim, Jesus não o rejeitou, mas até lavou seus pés naquela noite, mostrando o amor até o fim. Horas depois, no jardim do Getsêmani, Judas chegou acompanhado de guardas e soldados. O sinal combinado para identificar Jesus seria um beijo. Imagine a cena. Judas se aproximou, saudou o Mestre e lhe deu um beijo no rosto. Foi nesse momento que Jesus perguntou: Judas, com um beijo, entregas o Filho do Homem?
Esse gesto ficou marcado como o início da prisão que levaria Jesus até a cruz. Depois disso, Judas percebeu o peso de sua escolha. A Bíblia conta que ele foi tomado pelo remorso. Correu até os sacerdotes e devolveu as moedas confessando: pequei, traí sangue inocente. Mas eles não demonstraram compaixão e responderam friamente: o que nos importa? Isso é contigo. Sem encontrar apoio, Judas jogou o dinheiro no templo e, dominado pelo desespero, tirou a própria vida. Sua morte trágica não apagou os 3 anos que caminhou com Jesus, mas revelou como escolhas erradas, alimentadas pela cobiça, podem levar a consequências irreversíveis. A vida de Judas Iscariotes nos traz um alerta poderoso. Estar perto de Jesus não é suficiente se o coração não for totalmente entregue a Ele. Judas teve a chance de mudar sua história, mas preferiu se deixar dominar pelos desejos. Ele nos mostra que, muitas vezes, pequenas decisões erradas podem se transformar em grandes quedas. Sua história não é apenas sobre traição, mas sobre como cada um de nós precisa vigiar e cuidar do coração para não trocar o eterno pelo passageiro. E assim, termina a vida de Judas Iscariotes, um homem que viveu ao lado de Jesus, presenciou milagres extraordinários, mas acabou marcado por escolhas que o conduziram a um desfecho trágico. Para quem nunca ouviu falar dele, agora você sabe quem foi Judas. Para quem já conhecia, talvez tenha percebido detalhes que antes não tinha notado. Se essa história tocou você, não se esqueça. Essa é apenas a primeira parte de uma série incrível sobre os personagens da Bíblia. Cada vídeo vai trazer a trajetória de um homem ou mulher que marcou a história da fé. Então, já se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa conhecer essas histórias. Porque cada personagem tem algo a nos ensinar e você não vai querer perder essa jornada.